vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais, curte os nossos vídeos, deixa aí o seu like, né? Buscando acessar, assistir os nossos vídeos que estamos gravando nessa modalidade de seitas heresia, de forma sucinta, de forma rápida, breve, né? Mais uma provocação para que possamos meditar, analisar, refletir acerca das seitas, das religiões, né, que são espalhadas no mundo, né, afora, que temos mais de 10 religiões, mais em torno de 10 milhões de seitas espalhadas, que são ramificações dentro dessas religiões maiores, né. Hoje eu quero falar de forma também sucinta sobre a teologia da prosperidade, né, sobre a confissão positiva, né, a confissão positiva. Então, dentro da confissão positiva, vamos colocar a questão da fórmula, né? A fórmula da confissão positiva é: diga, faça, receba e conte, né? Então está a fórmula da confissão positiva. Vamos colocar aqui a questão: a confissão positiva não é uma denominação ou seita, mas um movimento introduzido sutilmente entre as igrejas pentecostais e neopentecostais, enfatizando o poder do crente em adquirir tudo o que quiser. É conhecido também como teologia da prosperidade, palavra da fé ou movimento da fé. As crenças e práticas desse movimento são aberrações carregadas de perigosas heresias. Vamos entrar um pouquinho na parte histórica, né, desse movimento, né, desse modismo que está por aí. A sua origem: a confissão positiva é uma adaptação com roupagem cristã das ideias do hipnotizador e curandeiro Finéias, né, Quimby, que viveu no ano de 1802 a 1866. Os quimbistas criam no poder da mente e negavam a existência da matéria, do sofrimento, do pecado, da enfermidade. Deles surgiram vários movimentos ocultistas, como o novo pensamento, as seitas, ciência da mente, e também a famosa ciência cristã de Mary, né? E seus promotores procuravam se passar por cristão evangélico na sua época. Vamos colocar a questão: principais fundadores aqui. O principal fundador é o senhor Kenyo. O movimento surgiu de forma gradual por meio de Kenyo, que viveu do ano de 1867 a 1948. Kenyo, aproveitando-se dos conceitos da senhora Mary, a fundadora da ciência cristã, empenhou-se em pregar a salvação e a cura em Jesus Cristo, né? Ele dava ênfase aos textos bíblicos que falavam de saúde e prosperidade. Além de aplicar a técnica do poder do pensamento positivo, Kenyo, que pastoreou várias igrejas e fundou outras, não era pentecostal. Ele foi influenciado pela seita, né, ciência da mente e ciência cristã, e a metafísica do novo pensamento. Hoje é reconhecido como o pai do movimento confissão positiva, tendo exercido forte influência sobre Kenneth Hagin, né? E dentro desse resumo histórico, o principal divulgador de Kenneth Hagin, né? Kenneth Hagin. Kenneth Hagin nasceu em 1917 com um problema de coração e ficou inválido durante 15 anos. Em 1933 converteu-se ao Evangelho e no ano seguinte o Senhor Jesus o curou. A partir de então começou a pregar e ele recebeu o batismo no Espírito Santo em 1937. Estudando os escritos de Kenyo, divulgou-os em livros, né, em cassetes e seminários, dando sempre ênfase à confissão positiva. Em 1974, Kenneth Hagin fundou o Centro Rhema de Adestramento Bíblico, né, em Oklahoma, né? Então vamos analisar a questão aqui dessa questão das fontes de autoridade. A revelação e inspiração dos seus líderes. Kenneth Hagin fazia diferença entre as palavras gregas rema e logos, pois ambas significam palavra ainda hoje, né? Os seguidores dessa crença afirmam que logos é a palavra de Deus escrita, a Bíblia, e rema, a palavra falada por Deus em revelação ou inspiração a uma pessoa em qualquer época. Desse modo, o crente pode repetir com fé qualquer promessa bíblica, aplicando a sua necessidade pessoal e exigir o seu cumprimento, usando a palavra rema.
né? A questão confissão positiva do crente. A confissão positiva do crente. Os adeptos da confissão positiva creem se a Bíblia... os adeptos da confissão positiva creem se a Bíblia ainda é errante, inspirada a palavra de Deus, mas não a única, pois admite que a palavra do crente tem a mesma autoridade. Para eles, as fontes de autoridade são a Bíblia, as revelações de seus líderes e a palavra da fé. O crente deve declarar que já tem o que Deus prometeu nos textos bíblicos, e tal confissão confirma-se. A confissão negativa é reconhecer a presença das condições indesejáveis. Basta negar a existência da enfermidade, a ela simplesmente deixará de existir. É a doutrina de Kimbe, da ciência cristã e do movimento da nova era, né? Eu não aceito a dor de cabeça, então ela tem que sumir. Se ela não sumir, porque alguma coisa está errada, falta de fé. Autoridade para a vida do cristão. Atribui-se tanta autoridade assim as palavras de uma pessoa extrapola os limites bíblicos. A emoção também caiu com a natureza humana e por isso a fé não pode ser fundamentada em experiência. As experiências pessoais são marcas importantes na vida dos pentecostais. Cremos em um Deus que comunica com seus filhos por sonhos, visões e profecias. Claro, está em Atos 2, 17 e 18. Mas as experiências são para edificação pessoal e não para estabelecer doutrinas. Ok? Então a gente tem que pegar, não fazer das nossas experiências doutrina, tá? Essas experiências são para edificação pessoal e não para estabelecer doutrinas. O cristianismo autêntico não deve ir além das escrituras sagradas. A Bíblia é a nossa única autoridade para a vida do cristão. Uma das questões aqui de rema e logos, vamos definir. Termo sinônimo. O vocábulo rema aparece 68 vezes e logos 330 vezes no texto grego do Novo Testamento. Como não existe sinônimo perfeito, exatamente iguais, aqui também não é diferente. O termo rema significa palavra, coisa, enquanto em logos, o léxico, apresenta uma extensa variedade de significado como palavra, discurso, pregação e relato. Mas ambos os termos coincidem. O conceito de rema e logos, inventado por Kenneth Hagin, não resiste à exegese bíblica. Não é verdade que haja tal diferença entre as referidas palavras. Termos usados para designar as escrituras. Ambos os termos são iguais, usados para identificar as escrituras sagradas. Encontramos no texto grego, no Antigo Testamento, a Septuaginta, a expressão rema, tou, teu, palavra de Deus, em Isaías 48. Nas páginas do Novo Testamento, a mesma passagem é citada pelo apóstolo Pedro, mas encontramos também logum, tou, teu, a palavra de Deus, com o mesmo significado. Esse exemplo prova, por isso só, que o conceito de Kenneth Hagin é falacioso e não tem base bíblica. Outra questão, falácia da confissão positiva. O conceito de confissão positiva e negativa é falso. Não se confirma na Bíblia ou na prática da vida cristã. Deus é soberano e nós, os seus servos, Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. É a oração do Pai Nosso 6 e 10. Basta tão somente esse versículo para reduzir a cinza, a insolência dos promotores da confissão positiva. A vontade de Deus é soberana. A Bíblia ensina ainda que devemos confessar nossas culpas para sermos sarados. Tiago 5 e 16. Isso não parece ser confissão positiva. Outras questões, crenças e prática. Crenças e prática da teologia da prosperidade, da confissão positiva, do movimento da fé. A teologia. De maneira genérica, os adeptos da confissão positiva seguem uma linha ortodoxa no que tange aos pontos cardeais da fé cristã. Não se trata de uma seita, mas de um movimento que permeia as igrejas. Daí, a diversidade de ensino entre os seus adeptos. Sobre Deus, uns são unicistas, outros deificam o homem. Essa falta de padrão doutrinário existe, sobretudo, a respeito do Senhor Jesus e de sua obra. Os ensinos da confissão positiva, por conseguinte, são um desvio das doutrinas bíblicas, apesar de sua aparência ortodoxa. Suas marcas, as marcas distintivas do movimento são a prosperidade, a pregação restrita aos pobres e enfermos, oferecendo riqueza e saúde. No entanto, deixa de lado o essencial, a salvação. A mensagem dos profetas da prosperidade pode fazer sentido nos países ricos, onde as oportunidades são mais amplas, mas nas regiões pobres do planeta são irrelevantes. Isso é mais uma prova de que se trata de um evangelho humano contrário à Bíblia.
pois o Evangelho de Jesus Cristo é para todos os seres humanos, em todas as épocas, em todos os lugares. Com relação à salvação, em vez de trazer riquezas materiais aos pobres, saúde aos enfermos, o propósito principal da vinda de Jesus ao mundo foi salvar os pecadores. Muito embora seu ministério tenha sido coroado de êxito no campo da cura divina e da libertação. O que esses pregadores fazem não passa de espetáculo, contrariando o verdadeiro propósito do Evangelho. O Evangelho. Não foi essa a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo afirma haver se contentado com a abundância e com a escassez, né? Então, Efésios 4 e 11. Uma das coisas principais, devemos combater os abusos e aberrações doutrinárias desses pregadores. Tomemos cuidado, porém, para não sermos levados ao ceticismo e ao indiferentismo religioso. Religião sem o sobrenatural é mera filosofia. Temos a promessa de Deus, aliás, a história, desde os tempos bíblicos, registra inúmeros testemunhos sobre sinais, prodígios e maravilha, mas os tais pregadores, a começar pela origem da sua teologia, estão fora do padrão bíblico. Mais uma vez, de forma sucinta, gravamos esse vídeo sobre teologia da prosperidade, movimento da fé, confissão positiva e, de forma resumida, é mais uma provocação dentro do conteúdo do Seis Heresia. Shalom, a paz do Senhor, até o próximo vídeo.